A continuação, ou o final daquilo que é o périplo, quase aquilo que é a estrada, não de Damasco, mas aquilo que é o caminho das pedras, percorrer as escolas, os institutos, aquilo que são os seus investigadores, professores, no 50º aniversário da Universidade do Minho. 50 anos, costuma-se dizer também, quase na linguagem ou naquilo que são o imaginário popular, as bodas de ouro. As pessoas têm muito naquilo que é as suas relações pessoais, afetivas, familiares, comemorar depois as bodas de prata, de ouro, diamante e por aí adiante. Provavelmente a Universidade do Minho também por aí adiante irá comemorar. Mas o que interessa é realmente o pretexto, é o final, neste ano 2025, falar com o seu professor João Rosas, que foi ou é ainda o presidente da comissão organizadora do 50º aniversário da Universidade do Minho. Iremos falar disso na última parte da nossa conversa, um balanço, um balancete, não deve o haver, daquilo que era expectável, do que foi concretizável, que se concretizou, uma ou outra coisa, provavelmente irá ficar na memória coletiva, ou pelo menos da comunidade académica da Universidade do Minho, quer seja no campi ou nos campi de Gualtar e de Azurém, mas isso, como disse, será por aí, de qualquer das formas, agradecer a disponibilidade, a atenção e todo o cuidado que o seu professor João Rosas teve, que também é presidente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho e também uma das figuras importantes do Departamento de Filosofia daquilo que é a dinâmica, neste caso concreto, o conhecimento a partir dessa realidade que é a filosofia um tanto ou quanto, às vezes, indefinível, ou pelo menos as baias de limitação do campo do conhecimento é um bocadinho difuso, ou pelo menos esbatido. Mas pronto, o que interessa, professor, a Universidade do Minho, setembro, mais ou menos, agosto, 1973, decreto-lei que define e institui aquilo que mais tarde, penso eu, sem errar muito, as universidades novas que resultaram de uma visão muito particular do ministro à época, o professor Veiga Simão. Foi o Minho, foi Aveiro, foi a Universidade Nova de Lisboa, são aquelas que adquiriram também uma velocidade maior, sem menosprezo para Trás-os-Montes, para a Beira Interior, Évora, o Algarve é mais tarde, como provavelmente os Açores e a Madeira. De qualquer das formas, como é que foi isto, olhando assim numa espécie de retrospectiva, uma marcha atrás no tempo, o que é que lhe apraz dizer, quando chegou aqui ao Minho, lá iremos também à linha B da nossa conversa, o que é que lhe parece, o que foi visionário, foi olhar para o país, as necessidades, porque tinha que, sabia-se que existiam universidades em Lourenço Marques, muito viradas para o mundo anglo-saxónico, provavelmente influência da África do Sul, as universidades sul-africanas e depois inglesas. Houve também, como ainda há, a Universidade de Angola, ou estudos universitários em Luanda. Como é que olha para esta decisão, ou isto que foi uma convicção do Ministro da Educação à época? Muito obrigado, antes de mais, por esta oportunidade, por esta conversa. Creia e pode acreditar que é um gosto. Igualmente. E também por trazer logo de início esta questão. Na verdade, a iniciativa do professor Veiga Simão, que tinha precisamente essa experiência de Lourenço Marques, é uma iniciativa admirável à época. Todas as forças, tanto as forças políticas, inclusive o chefe de governo na altura, inicialmente, Marcelo Caetano, como as forças académicas, as forças sociais, não eram muito favoráveis à distribuição do ensino universitário pelo território nacional, continental, como se dizia à altura. E, portanto, foi remando contra essa maré, que era uma maré mais conservadora e muito, digamos, imobilista, quase. Imobilista e muito própria daquele regime, remando contra essa maré, e Veiga Simão tinha esta ideia de realmente
renovar o ensino universitário, criando novas instituições. Há um debate muito interessante nessa altura, do qual existem alguns aspectos, inclusive na Assembleia Nacional, à altura, digamos, na instituição parlamentar de então, sobre a quase impossibilidade de renovar o sistema universitário português. E a tese, digamos, que alguns defendiam, alguns visionários, era que, precisamente, dada a dificuldade em reformá-lo, a única forma seria criar novas instituições. E o professor Veiga Simão não apenas tinha essa visão de criar novas instituições, mas também de espalhá-las pelo território, nos núcleos populacionais mais importantes, mais robustos, e Braga surgiu logo à cabeça como um local privilegiado. Outros houve que foram aventados na altura, como por exemplo Setúbal, que não se concretizaram naquele momento. Portanto, o professor Veiga Simão tinha essa ideia, que é uma ideia ligada ao desenvolvimento do conhecimento da ciência, mas que é também uma ideia, pelo menos na minha perspectiva, acho que relativamente consensual, uma ideia desenvolvimentista. Quer dizer, o professor Veiga Simão associava o desenvolvimento do sistema universitário ao desenvolvimento do país e considerava uma alavanca fundamental para esse desenvolvimento. E tinha razão. Quer dizer, nós hoje sabemos-lo de ciência certa, digamos, com os dados que temos. Porque estas coisas do conhecimento, às vezes, é muito útil a perspectiva. Exato. Quando olhamos em perspectiva, percebemos que, de facto, com ou sem visão, mas neste caso era visão, estava realmente com o espírito agudo para isso que era o futuro. O futuro, exatamente. Tinha os olhos postos no futuro, que era uma coisa admirável, e a forma como conseguia articular e depois defender e, de certa forma, convencer o chefe de governo, fazê-lo mudar de opinião. Que não era fácil, porque vinha da velha escola, da Escola de Direito de Lisboa, também muito ciosa naquelas coisas, o parti-pris, a relação ao Coimbra. Os seus pergaminhos e da sua exclusividade, não é? Exatamente. E, portanto, Veiga Simão, graças à clareza do seu intento e da sua capacidade de argumentação e de persuasão, conseguiu dar essa volta com esta visão, como digo, é uma visão sobre a educação, uma visão sobre o desenvolvimento, uma visão sobre o futuro. E isso permitiu, repare que já um bocadinho antes, salvo erro, em 72, tinha sido possível a criação do ISCTE, em Lisboa, que já tinha características um pouco diferentes em relação a outras instituições. Depois lança aqui, em 73, digamos, as novas universidades, que são, como referiu, Minho, Aveiro, a nova de Lisboa, e depois também Évora, não é, que tinha a tradição da Universidade Jesuítica e depois, digamos, foi renovada, não é, como uma nova instituição universitária, e este foi o arranque das novas universidades. As outras universidades foram surgindo, às vezes a partir de outras instituições de caráter mais politécnico, que existiam na Covilhã, digamos, um pouco espalhadas pelo território, e que foram depois sendo desenvolvidas como universidades, vindo depois a integrar o elenco das novas universidades. Mas o arranque foi realmente aqui, e a Universidade do Minho estava na linha da frente. Uma das perguntas que eu já tive a oportunidade de fazer, ou fiz, a um dos reitores da Universidade do Minho, de alguma forma a equipa, primeiro, reitoral, aqueles que assessoraram essa cabeça, se quisermos, que representava, ao fim e ao resto, era a imagem da Universidade do Minho. E depois a equipa de docentes que depois, mais tarde, o professor, e estou a falar do professor Sérgio Machado Santos, do professor Guimarães Rodrigues, que vem com outra, se quisermos, outra mentalidade, porque vinham daquilo que falei, da tal Universidade de Lourenço Marques. O professor Lói de Braga também era a figura, vamos lá, no seu sítio, era a persona ideal para aquilo que era, que depois veio mais tarde, com todas as dificuldades, como é evidente, na criação, o desenvolvimento e implementação de uma universidade. O seu professor Lói de Braga era, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, fez-se a luva exatamente para a mão ideal que iria puxar aquilo que era, depois rapidamente abandonou, por razões que também são públicas. De qualquer das formas, o professor João Deus Pinheiro, toda uma série de figuras que por aí passaram. De alguma maneira isto
é uma patine que a Universidade do Minho veio desde essa época, claro, com todas as transformações, mas isto foi marcante. Eu acho que foi marcante porque acho que é uma linha que une todas essas personalidades tão díspares, e essa linha é a experiência de vida que tinham e a experiência também de universidade. São geralmente pessoas que foram fazer o doutoramento ao estrangeiro. Muitos na altura já estavam a fazer o doutoramento, depois vieram para a universidade. Alguns passaram, lá está, por África, nomeadamente por Lourenço Marques, também por Luanda, e, portanto, havia realmente essa, digamos, uma experiência internacional. Seria difícil, se calhar, fazer instituições verdadeiramente novas e inovadoras, simplesmente a partir dos quadros que já existiam, digamos, no território nacional, se bem que havia, digamos, algumas pessoas que, pela sua inteligência e pela sua lucidez, também entraram no mesmo comboio, por assim dizer. Estou a pensar no professor Lúcio Craveiro da Silva, por exemplo, claro. Mas eram pessoas excepcionais. E, portanto, a possibilidade de ir buscar pessoas com uma experiência internacional, com uma visão, portanto, um pouco diferente do mundo, na verdade, pessoas também que tinham estado em países democráticos. Essa é que é a grande... Pessoas que tinham outra visão, outra experiência, que sabiam que outra realidade era possível. E lá está, outra realidade era possível ao nível da universidade e ao nível da própria sociedade e do seu desenvolvimento, não é? Não só ao nível educacional, mas também económico, político, etc. Não é? E, portanto, é essa visão mais clara, essa capacidade que une muito dessa geração, pelo que me parece, e que eu acho que realmente, como disse, assentou como uma luva neste projeto das novas universidades e particularmente a Universidade do Minho. A escola, o Wilches, que começou com a formação de professores, quer na Dom Pedro V, quer na Abade da Loureira, quer por aí, também de lá até cá, porque havia a necessidade de docentes para o ensino que também explodiu, fruto do desenvolvimento do país, era previsível, como é evidente, mas de lá até cá, qual o fotomaton, ou se pode dizer-se assim, o retrato ou a cara daquilo que é a escola de letras, artes e ciências humanas hoje, que engloba outras, vamos lá, dimensões, como o teatro, a escola de música, portanto, de lá até cá, como é que foi essa dinâmica, sabendo nós, penso que não estou a elaborar em erro, que a filosofia, quase desde o início, também ocupou o seu espaço na Universidade do Minho. É verdade. Aliás, está aqui nesta sala uma pessoa que, digamos, foi absolutamente fundamental neste desenvolvimento daquilo que é hoje a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, o professor Acílio Rocha, e realmente note-se que desde a Escola de Letras é fundadora da Universidade, digamos, aquilo que se chamava inicialmente as 5 unidades científico-pedagógicas, incluíam as letras, as ciências, a educação, a engenharia e as ciências sociais. Portanto, eram as cinco unidades científico-pedagógicas, não é? E o que acontece é que a Escola de Letras, ou na altura Unidade Científico-Pedagógica de Letras e Artes, digamos, era muito importante e estava também muito articulada com a educação, como disse, porque uma das necessidades primeiras da Universidade do Minho era a formação de professores. Curiosamente, uma urgência que agora volta a manifestar-se e a ser um desafio para a Universidade. Esperemos que a Universidade seja capaz de lhe responder. Mas nessa altura era realmente um desafio fundamental para o país. Tínhamos uma rede de ensino em grande expansão, sem quadros qualificados suficientes, era muito insuficiente o pessoal docente disponível. E, portanto, há um contributo muito importante aí de todas as áreas de literatura, ciências da linguagem, cultura, não é? E também, desde o início, a filosofia. A filosofia, inicialmente, não era um departamento, era uma secção, lá está, porque era muito pequena, era composta inicialmente pelo professor Lúcio Craveiro da Silva, o professor Acílio Rocha, e depois foi alargando,
até se tornar um departamento, e inicialmente nem existia uma licenciatura em filosofia, havia cursos depois de pós-graduação e mais tarde surgiu a licenciatura. E, portanto, houve uma expansão da escola das letras tradicionais, portanto, literaturas, linguísticas e culturas, para a filosofia, e depois, progressivamente, como eu disse, com um grande influxo do professor Acílio, um desenvolvimento também das artes performativas dentro da escola. Em primeiro lugar, a música, não é? Foi uma grande aposta, e hoje vemos-lo, mais uma vez, não é, a posteriori, não é? E vemos que hoje em dia seria difícil imaginar a Universidade do Minho sem a sua orquestra académica, claro. Sem o seu coro, sem os seus grupos de música de câmara. Seria muito difícil imaginar a Universidade do Minho hoje sem isso. E digamos, portanto, surgiu o departamento de música, foi-se fortalecendo, e um pouco mais tarde lançou-se também o teatro, digamos, o departamento de música sediado nos congregados, no convento dos congregados, onde já esteve o Instituto de Estudos da Criança, não é? E que tinha sido o magistério, não é, de Braga, portanto é um lugar com grande tradição. O conhecido IEC, não é? Exatamente, o IEC, o Instituto de Estudos da Criança. E, portanto, hoje é um projeto muito bem, muito alicerçado, muito afirmado, e depois, mais tarde, digamos, um projeto mais jovem que necessita ainda de percorrer algum caminho, que é a criação da licenciatura em teatro, sediada em Guimarães, inicialmente no Campo de Couros, hoje no Teatro Jordão. E que, digamos, é um curso que, mais uma vez, completa este leque das artes performativas e que, como eu digo, está a fazer o seu caminho. Uma das, só mesmo para terminar este grande apontamento, o percurso da escola vamos para simplificar, de letras, humanidades, atravessou também, teve picos, também teve momentos de angústia, quase como a angústia do guarda-redes antes do penalti. O que fazer? Responder e agora? O que é que vamos fazer quando, a dado passo, também se perceberam que há reformulação, reestruturação, porque depois o país também acabou por absorver todos os profissionais, basicamente professores, docentes de pré-escolar para o primeiro ciclo e por aí adiante. Como é que a escola foi aceitando, olhando para estes desafios, e como é que respondeu, como é que se renovou, como é que mesmo a própria filosofia, como é que o departamento de filosofia também se foi enquadrando a partir, imaginemos, cá em Portugal, eu tenho a memória relativamente fresca neste sentido, nos anos 80 com a filosofia política. A filosofia era a clássica, sabemos que em Braga existia uma escola de filosofia, mas era a filosofia, vamos lá, pré-socrática, a filosofia clássica, que Aristóteles... A história da filosofia. A história da filosofia, basicamente, um ou outro à volta da filosofia das ciências, mas como é que o departamento de filosofia foi respondendo àquilo que vinha com alguns doutorados que o fizeram nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Outros, o professor faz o doutoramento em Florença, em Itália, no Instituto Europeu de Florença. Como é que isto se foi, vamos lá, limando estas arestas? Digamos, tanto a escola no seu todo como o departamento foram realmente evoluindo e foram respondendo a esses estímulos externos, não é? Um deles, que eu acho que foi importante e não foi, digamos, não foi o ideal para nós, foi a própria aplicação do processo de Bolonha. Porque a Escola de Letras, em particular o Departamento de Filosofia, tinha uma valência muito interessante na universidade, que era a capacidade para lecionar unidades curriculares, cursos, a outras áreas que não de letras. Áreas de engenharia, de economia, etc. Não é? E isso era muito interessante. Era interessante para nós e era interessante para todos os alunos de outras áreas. Inclusive, digamos, a própria Universidade do Minho, mais tarde, muito recentemente, veio a reconhecer essa falta com a criação da chamada opção O Minho, para permitir também uma formação cultural um bocadinho mais robusta. Mas isso não chegou... era holística, mas era holística sem o ser. Sem o ser. Era uma experiência extremamente interessante. Era, eu diria mesmo, inovadora, não é?
e isso perdeu-se. O que acontece é que nessa altura os departamentos, inclusive o Departamento de Filosofia, reconfiguraram-se um bocadinho para oferecer outras formações. Foi nesse contexto que surgiu, por exemplo, a licenciatura em Filosofia. O departamento deixou de ter de lecionar uma série de disciplinas, porque a partir do momento em que as licenciaturas se reduziram para 3 anos e foram cortadas as disciplinas não essenciais de cada curso, e portanto foi nessa altura que o departamento, digamos, para maximizar e racionalizar os recursos que já tinha, lançou a licenciatura em Filosofia. E os outros departamentos foram também respondendo. Dou-lhe um exemplo: a partir do momento em que, por exemplo, a formação em línguas e literaturas começou a ter menor saída ao nível do ensino, a escola lançou uma nova licenciatura em línguas aplicadas, que já não estava voltada para o ensino, e continua a existir hoje em dia, e que estava mais voltada para o mundo empresarial, para as traduções, etc. E, portanto, foi mais uma vez uma resposta à mudança do contexto, não é? E portanto, a escola tem sempre procurado isso. Hoje em dia, por exemplo, com o grande desafio tecnológico, da revolução digital, da inteligência artificial, a escola antecipou-se um bocadinho e já 3, 4 anos lançou um programa de pós-graduação em Humanidades Digitais, mostrando como podemos colocar em conjunto e de forma proveitosa o saber que vem das humanidades, o saber tradicional que vem das humanidades, das línguas, das culturas, com a digitalização. E isso, digamos, é um programa que está em desenvolvimento e tem grande sucesso. Portanto, nós vamos constantemente respondendo aos desafios externos, aos desafios societários, não é? E acho que temos sido bem-sucedidos nessas respostas. Um pouco da sua história de vida, presumo que fez a licenciatura canónica, quer dizer, tradicional, clássica, na filosofia. A sua licenciatura não interessa nem onde, nem como, nem ao porquê, mas depois começa-se a perceber que, olhando para aquilo que foi fazendo ao longo dos tempos, até a sua produção, quer de artigos, quer de alguma bibliografia que também é afim, quando se dá, vamos lá, o salto para aquilo, percebe-se talvez decorrente desse doutoramento no Instituto Europeu, provavelmente a teoria ou a filosofia e a teoria política estariam ali também a pedir, mas quando é que percebe que é por aqui que iria fazer, vamos lá, 2/3 do seu percurso académico? É um processo gradual e é curioso. Como disse, fiz a minha licenciatura clássica em Filosofia na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras do Porto. Depois, já na altura, tinha algum interesse pela filosofia política, mas um interesse ainda mais, digamos, teórico, interesse de biblioteca, digamos assim. E fiz, na altura, um mestrado único que havia em Portugal, é um mestrado precisamente em Filosofia Social e Política, não é? E depois, para mim, foi muito importante a experiência da Universidade do Minho. E é isso, eu acho que sou também um exemplo do modo como as instituições moldam as pessoas. E eu só posso, que estou infinitamente agradecido à Universidade do Minho por esta oportunidade que me deu, que foi aquilo que eu referi há pouco, foi dar filosofia, ensinar filosofia a filósofos, mas ensiná-la também a economistas, a juristas, a engenheiros, ter essa possibilidade, ter essa flexibilidade. E foi essa flexibilidade que me encaminhou cada vez mais para aquilo que costumamos chamar uma filosofia prática, uma filosofia ligada à praxis humana e especificamente às questões políticas e sociais, não é? Curiosamente, se calhar a semente já estava lançada antes, em mim e em quem me rodeava, porque tínhamos o professor Lúcio Craveiro da Silva, que num contexto que não seria de esperar, se tinha interessado muito pelas questões sociais. E tínhamos o professor Acílio Rocha, que, quando tinha estado a fazer o seu doutoramento em Paris, tinha também estudado ciência política. E, portanto, havia também um entorno ali que também de colegas mais velhos que também me puxavam, incentivavam. E a experiência da instituição de ter que
ter que falar com os economistas, com juristas, com uma série de outras pessoas, para mim foi extremamente enriquecedora e fez-me aprofundar este interesse por uma filosofia política e prática que, mais do que simplesmente uma filosofia teórica, uma filosofia política que tem muitas relações realmente com as outras ciências sociais e políticas, não é? E que tem muitos interfaces, por exemplo, com o direito, é evidente. Eu depois, por exemplo, uma grande parte da minha carga letiva durante alguns anos, havia semestres em que eu só dava aulas ao direito, na escola de direito, quer ao nível de mestrado, quer ao nível da licenciatura. Portanto, posso-lhe fazer uma pergunta sem cinismo? Sim, sim. Essa sua atividade docente no direito, como é que torneou, se é que é alguma dificuldade? Eu penso que provavelmente nem se colocou este pequeno engulho no caminho académico e da docência, mas muitas vezes em Portugal, quando se olha para o direito, há a escola, penso eu, mais em Coimbra, do direito alemão e da filosofia do direito alemão, quando grande parte delas também trabalha a filosofia do direito, ou aquilo que é o direito anglo-saxónico. E aí a teoria política, à maneira, vamos lá, por citar um nome, não é nenhuma vulgaridade, ou pelo menos, mas pronto, é recorrente nestas questões, John Rawls serve quase para tudo e alguma coisa, e ao seu contrário, não é? Claro. E como o professor também está ligado ao Centro de Justiça, de Investigação, Justiça e Governação, como é que estas coisas se moldaram e as opções que foram feitas? Tive muita sorte. Tive muita sorte em encontrar uma escola de direito diferente, melhor. Uma escola de direito mais aberta, mais favorável à compreensão do direito ou da lei no seu contexto. E parte desse contexto é o próprio contexto mental, ideológico, no qual que a filosofia ajuda muito a esclarecer, não é? E, portanto, sempre fui muito bem recebido e foi uma grande oportunidade e também, claro, também tive o meu cuidado nas matérias lecionadas também, lecionar aquelas matérias que eu via à partida que seriam relevantes para os juristas, não é? Nós, no Departamento de Filosofia, também sempre fizemos esse esforço, não é? E portanto, não lecionar tudo, mas aquilo que seria realmente relevante para os juristas, precisamente para explorar esses interfaces entre a ética, a filosofia política e a própria lei, não é? E, portanto, não tive dificuldade, sempre fui muito bem acolhido na Escola de Direito, tanto que, digamos, embora eu tenha outro centro de investigação, que é o Centro de Ética Política e Sociedade, claro. Integrei-me também no Centro de Justiça e Governação, anteriormente num centro que o precedeu de investigação em Direitos Humanos. E sempre com grande agrado, pelo menos pela minha parte. Só uma pequena, que tem duas alíneas. A primeira, sendo formado no espírito e naquilo que é a velha forma de ensinar e aprender europeia, quando estive nos Estados Unidos, penso eu em Princeton ou noutra universidade. Estive em Berkeley, numa primeira instância, ainda como doutorando e depois já como docente na Brown. Na Brown, isso. Rhode Island. Como é que é visível a diferença? As dinâmicas são outras? É mais, vamos lá, o velho pragmatismo, quer seja na própria filosofia, que tem grandes defensores nos Estados Unidos, quando na Europa seria provavelmente o direito mais a Norberto Bobbio, entre outros, não é? E outros como Hans Kelsen ou outros assim desse género. Como é que estas coisas são, vamos lá, vividas intelectualmente? Sim, sim. Não, aprendi muito, não é? Com as experiências nos Estados Unidos, porque as universidades, em primeiro lugar, as universidades são muito poderosas, quer dizer, porque são muito financiadas. Temos que dizer, há uma diferença ao nível digamos, dos recursos. O regime fundacional lá funciona. Lá funciona e a diferença é abismal e é incontornável, não é? Mas para além das diferenças económicas e de recursos, há também diferenças culturais muito interessantes e os campi americanos são lugares de grande liberdade e
de grande impulso criativo, não é? Contrastam alguns aspectos com a sociedade em geral. Os campi americanos são muito diferentes da sociedade americana em geral. São lugares especiais, não é? E, digamos, há ali uma construção que realmente foi possível fazer. E eu aprendi muito sobre a forma de ensinar, sobre a forma de aprender, sobre a relação entre docentes e discentes, sobre a importância do trabalho, sobre a ética do trabalho, é absolutamente notável. E, portanto, é uma experiência muito interessante, porque é uma experiência realmente de constante reflexão e debate, e de ter à sua disposição nas bibliotecas, nos centros de documentação, tudo aquilo que se necessita. Tudo aquilo que se necessita. E, portanto, há uma dinâmica muito forte. E depois, digamos, os alunos, perdão, são alunos muito empenhados, talvez porque as propinas são tão altas que nós nem conseguimos imaginar. A verdade é que são extremamente empenhados e os próprios alunos também puxam pelos professores, não é? E isso também é importante. Portanto, a experiência é interessante. Em relação à própria matéria ou substância da teoria e do tipo digamos, daquilo que se estuda, se calhar as diferenças não são assim tão grandes, porque aquilo que nós hoje em dia estudamos na Europa também, autores americanos, e os americanos, ao contrário do que nós possamos pensar, estudam os europeus. E, por exemplo, já há uma grande proximidade em muitos aspectos, por exemplo, entre Rawls e Kelsen. E, portanto, há realmente não é, há a possibilidade de fazer comunicar esses dois mundos, e isso acontece nas universidades americanas. Os 50 anos da Universidade, professor Presidente da Comissão Organizadora, agora também em perspectiva, muitas iniciativas, as que funcionaram, teve impacto. A ideia, quem olha para tudo o que foi feito, foi, por um lado, mostrar o que se faz, o que a Universidade faz, nas suas várias dimensões, artísticas, as engenharias, aquilo que é das letras, mas também tentou, ou pelo menos fez, de forma visível, mostrar-se à sociedade, à região, não só Braga e Guimarães, mas a Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, e depois as redes sociais, como é fácil de perceber, exponenciam isto tudo. As artes ocuparam a inauguração no Campi de Igualtar e em Guimarães também objetos, ou vamos lá, dimensões artísticas com alguma dimensão, mas não era propriamente o Henry Moore, as estátuas que estão na Gulbenkian, mas de qualquer das formas também as temos, pelo menos cá em Braga, que eu conheço. Disto tudo, do conjunto de iniciativas, concertos aqui no Largo do Paço, um cortejo do Arco da Porta Nova para aqui, para o Largo do Paço. Como é que foi o arquitetar também destas iniciativas para os 50 anos da Universidade do Minho? Foi muito, acho que foi um percurso que foi assumido desde o início, pensado desde o início, da seguinte forma: nós não queríamos que essa comemoração se esgotasse apenas numa cerimónia, o aspecto formal, aquela questão exatamente, ou no ritual, ou até que ficasse apenas concentrado num dia ou numa semana. Nós quisemos que essa comemoração se estendesse, e realmente acabou por se estender por quase 2 anos, não é? De modo a tocar diversos aspectos da vida da Universidade e, como disse, da relação da Universidade com as cidades em que se integra, desde logo Guimarães e Braga, mas também de outras cidades da região. E, portanto, com esse intuito, quisemos um programa multifacetado que chegasse a vários locais, a vários públicos, em momentos diferentes, não é? Ao longo de todo este percurso
temporal. E, portanto, foi isso que fizemos. Como disse, uma parte artística, com muitos concertos, com uma contribuição, acho eu, extraordinária. De Dvorak, uma contribuição muito boa da nossa orquestra académica, do coro, etc., com intervenções também de teatro, talvez menos visíveis, mas que também existiram tanto em Braga como em Guimarães, com acontecimentos desportivos. Nós quisemos ressuscitar, por assim dizer, a estafeta da amizade entre Braga e Guimarães, ou entre Guimarães e Braga, e quisemos, nesta ideia, que ela começasse no Campos de Azurém e terminasse no Campos de Gualtar. E foi uma coisa extraordinária, digamos, foi um momento muito, muito interessante de convívio e de prática desportiva, e depois houve outros momentos também de prática desportiva. E depois quisemos, naturalmente, que existissem exposições. Era isso que eu ia perguntar, por exemplo, envolveu-se o Museu Nogueira da Silva, a Casa de Monção, portanto, os espaços da Universidade do Minho, e depois envolveu-se a rua, as praças, com a exposição itinerante. Que era uma iniciativa que já tinha sido realizada nos 40 anos da Universidade, que agora quisemos renovar e fizemos uma itinerância extraordinária, porque começámos em Braga, acabamos em Guimarães há poucas semanas, mas fizemos um périplo incrível, não é? Por muitas localidades do Minho e até algumas fora do Minho, não é? E, portanto, foi uma forma de mostrar à Universidade, digamos, as suas unidades orgânicas, aquilo que elas fazem em termos de ensino e investigação, também nas praças das cidades. E depois tivemos, como disse, a intervenção artística, também conseguimos com um patrocínio deixar testemunhos nos campi, digamos, 2 obras, a Calçada do Conhecimento, em Gualtar, e depois aquela peça muito bonita, acho eu, que está em Azurém, e portanto são testemunhos deste momento comemorativo, e depois uma série de conferências e também de testemunhos que vão ficar para o futuro, quer sob a forma de livro em papel, quer sob a forma digital. Por exemplo, a criação da memória digital, da biblioteca digital da Universidade do Minho, acho que é uma coisa extraordinária e que vai ficar para o futuro. Ela está a ser continuamente enriquecida. Não existia este espólio digitalizado, não é? E, portanto, vai ficar para as próximas gerações, para as bodas de diamante, para seja o que for, e, portanto, um grande espólio que conta a história da Universidade do Minho e mostra como ela é, em todo tipo de documentos, desde documentos fotográficos a documentos escritos, etc. Um conjunto muito vasto de edições, desde edições de discursos, o livro que foi recentemente apresentado sobre evidência futura, sobre como é que a Universidade enfrenta os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas e, digamos, outras obras que ainda vão sair, uma que são as atas do colóquio sobre as universidades novas, uma outra, que enfim, também, uma série no fundo, para vamos lá, um espectador, mais ou menos, como qualquer espectador atento e interessado naquilo que é a Universidade do Minho, esse aspecto que referiu, por exemplo, de alguma forma, há uma similitude, permite-se fazer algum balanço comparativo, não intertextual, entre Braga, que são dinâmicas completamente diferentes, Aveiro, Évora e a Nova, têm estratégias, têm, vamos lá, um humus de atuação diferentes, mas de qualquer das formas no deve e no haver, o professor conhece muito bem, como é que estes, vamos lá, exercícios involuntários ou voluntários se fazem, a certeza que se tem. Isto para lhe dizer o quê? Permita-me também interpretar um pouco esta coisa de ir a Ponta Barca, a Ponte Lima, a Póvoa de Varzim, a Vila Nova de Famalicão, Barcelos, no fundo para dizer o quê? Vocês deixam-nos a responsabilidade de educar os vossos filhos e nós estamos a fazer isto e vejam o que a gente está a fazer com as tais exposições. De alguma forma é articulável, assim para um leitor, vamos lá, estando interessado na Universidade do Minho, pode olhar para este tipo de exercícios ou
práticas mesmo prementes e evidentes. Sem dúvida, todo o percurso comemorativo dos 50 anos procurou também espelhar um certo espírito da Universidade do Minho e fazendo, digamos, contrapondo ou fazendo a comparação com as outras instituições que agora fizeram também os 50 anos. Pois a questão vai por interessante aí. que as outras instituições apostaram numa comemoração mais concentrada e mais limitada no tempo. Nós apostamos nesta comemoração longa, com muitas atividades e com atividades presentes no território, não é? E isso, para mim, é também a fotografia da Universidade do Minho. Há duas frases que pertencem não só a pessoas concretas, mas acho que pertencem à história da Universidade do Minho, que são a Universidade completa e a Universidade sem muros. E estas são duas frases que a definem. Temos uma universidade que nunca quis ficar acantonada em algumas áreas de conhecimento, que sempre quis ser, e muito bem, acho que foi a decisão corretíssima em termos estratégicos, quis ser uma universidade completa, uma universidade que abarcasse o maior número possível de saberes. Nunca quis ser uma universidade de nicho, não é? E foi a decisão correta. E uma universidade aberta à sociedade, aberta digamos, às cidades, aberta à atividade social, cultural e económica. E estas comemorações, digamos, espelham também essa identidade, essa fotografia, e são um bocadinho contrastantes com a de outras instituições, precisamente nesse sentido de que procuraram dizer a muita gente, ou o maior número possível de pessoas, nós estamos aqui, nós somos parte de uma comunidade. Nós gostamos da comunidade na qual estamos e esperemos que a comunidade também goste da nossa presença e possa aproveitar com a nossa presença. Não porque nós sejamos uma universidade local. As universidades, para serem universidades, nunca são locais. Claro. São, como diz a palavra, universitas. E, portanto, as universidades estão no mundo e são universidades globais. Mas nós, ao mesmo tempo, estamos num determinado local, em determinadas cidades, e gostamos disso. E, portanto, essa definição da identidade da própria universidade, creio que transpareceu, pelo menos era a intenção, que transparecesse também no próprio programa comemorativo. Estamos quase no final, passa depressa o tempo. De qualquer das maneiras, já duas, uma da própria universidade e outra que é mais direcionada em termos pessoais como Presidente da Comunicação, mas já lá iremos. Terminando esta questão da universidade, as universidades são como são. Portanto, o professor citou agora essa abertura ao mundo, se quisermos, a vivência elástica e dinâmica e plástica em relação àquilo que é o mundo envolvente. Portanto, mas até que ponto é que quando uma universidade, neste caso a Universidade do Minho, atinge esta idade e este grau de desenvolvimento e de respostas às questões que lhe são colocadas, dentro desta mesma dinâmica, quer se queira, quer não, grande parte dos departamentos, grande parte daquilo que se faz na universidade, por arrastamento, por defeito, vamos lá, ou porque o mundo assim o exige, também provoca aquilo que poderá eventualmente ser, não é uma distorção, mas algo como saberes e conhecimentos de nicho. Ou seja, que fica não armadilhado em relação ao exterior, mas essa tal implementação do saber, do conhecimento, de uma dinâmica, se quisermos, epistemológica ou científica, dentro destes parâmetros, obrigatoriamente irá arrastar para aquilo que é o nicho, porque a partir daí também se vê com os papers, com a investigação, com os resultados de toda a ordem e tipo, como é que a universidade, colocada perante este tipo de, vamos lá, forma que eu lhe estou a lançar no desafio, como é que a Universidade do Minho poderá responder? E a última questão, a última linha, o seu balanço, a sua leitura, o que gostou, aquilo que representa verdadeiramente a Universidade do Minho, naquilo que foi as comemorações, naquilo que se propuseram fazer. E fizeram. Sim, primeira coisa, a Universidade do Minho é plural, não é? Lá está, é porque é grande neste momento, e para além de ser grande, é diversa também, nas suas áreas,
E eu julgo que as diferentes áreas muitas vezes desempenham papéis não necessariamente iguais umas às outras, não é? Eu creio que isso acontece em todas as instituições, não é? Acontece em todas as instituições. E é normal que assim seja. Há áreas que às vezes estão mais apostadas numa investigação de ponta e numa investigação internacional, há áreas que estão mais apostadas na interação direta com a comunidade ou com áreas da comunidade, e tudo isso tem lugar na universidade. Eu não vejo essa pluralidade e essa diversidade como problemática, vejo-a como enriquecedora, digamos, porque é como as pessoas não são todas iguais, não é? E nós vemos nos nossos colegas docentes e investigadores, uns têm mais jeito para investigar, outros para ensinar, outros para interagir com outras áreas da sociedade, e isso é assim mesmo, não é? E nós devemos potenciar tudo isso que temos. E também é desafiante, de certa forma. É desafiante. Isso é uma, digamos, e digo isso acontece na Universidade do Minho, mas acontece em todas as outras grandes instituições, também é assim. Quanto, digamos, àquilo que fica da comemoração do cinquentenário, eu espero que, digamos, para além da festa, para além digamos, desses momentos porque, no fundo, mais especiais... quer dizer do que foi feito, o que irá continuar a ser feito. Sim. Acho. Continuará, eu julgo que daquilo que foi feito, digamos, aquilo que vai perdurar e que vai continuar a ser feito, sem dúvida aquilo que fica em termos de biblioteca digital, em termos de memória digital, aquilo que fica em termos de arte nos campi. Brigada poética, por exemplo. Digamos, os hábitos culturais também ficam, também lançam semente e, portanto, também podem ficar tanto ao nível da poesia, daquilo que foi feito ao nível da poesia, como aquilo que foi feito na música. E no teatro. Um aspecto que eu ainda não referi, que também vai ficar, foi a plantação de árvores. Das árvores. Claro. Nós plantamos muitas árvores e, portanto, espero que isso seja também um sinal para aquilo que deve continuar a ser feito ao nível da sustentabilidade dos campi digamos, e da mancha verde desses campi. E depois também, obviamente, as edições, os livros, quer em formato de papel, quer em formato digital, tudo isso são coisas que ficam para o futuro, e depois fica também a nossa memória dessa comemoração, a memória que nós temos e aquela que está registada em imagem, e que espero que possa ser inspiradora pelo seu caráter variado, pelo seu caráter vibrante, para aquilo que a universidade é e pode ser cada vez mais em termos de produção e difusão do conhecimento, da ciência, mas também da cultura. Digamos, há uma área digamos, cultural que é muito importante para dentro da universidade, mas também para fora, que eu acho central na nossa instituição e que espero que, digamos, essa memória e essas sementes continuem a dar fruto. Darão, com certeza. Em meu nome pessoal e em nome da Rádio Universitária, agradeço muito esta conversa que tivemos a propósito do 50º aniversário da Universidade do Minho, com o Presidente da Comissão Organizadora. Também ficamos a conhecer, tivemos outro olhar daquilo que foi a Universidade do Minho, também da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas e também do percurso pessoal, como estudante, e divulgador, investigador, permanente e perpétuo daquilo enquanto que o ser vivente atuar e andar por cá destas questões da filosofia. Sou professor João Rosas, agradeço-lhe, acredito que foi um grande gosto e muito obrigado. Eu é que agradeço.